Fala pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo é comentar um pouco com vocês sobre a relação entre o aumento de taxa de juros no Brasil, da taxa Selic, e o impacto disso no mercado de ações, no preço das ações no mercado brasileiro. Tá? Tem muita desinformação sobre isso na internet e a ideia desse vídeo é mostrar para vocês como fazer a análise da relação entre essas duas variáveis da maneira correta, da maneira profissional. Tá? Então, antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva no nosso canal e clique para receber as notificações dos próximos vídeos para você não perder nada, tá bom? E se você conseguir também fazer uma avaliação positiva, é bastante importante para a gente continuar seguindo com o nosso trabalho aqui de entregar conteúdos que nenhum outro canal na internet entrega, tá bom? Então, o primeiro ponto, tá, é entender o que é Selic. De maneira bem básica, a Selic é a taxa de juros da economia brasileira, a taxa de juros básica da economia brasileira, que serve como benchmark para fundos de investimento, principalmente fundos multimercado, que serve como base para uma série de empréstimos, enfim. Então, é super importante e super relevante, tá? E tem dois pontos importantes, tá, que impactam no preço das ações com relação à taxa de juros brasileira, tá bom? Então, o primeiro ponto é com relação à questão de fluxo, tá? Então, antes de mais nada, quero destacar para vocês, tá, que a ideia desse vídeo é mostrar também que tem um mito super grande que as pessoas falam que se a taxa Selic subir, vai impactar de maneira negativa o preço das ações brasileiras por causa de valuation, tá? Isso é completamente errado. A taxa Selic, ela só impacta o preço das ações brasileiras, tá, em um ponto, questão de fluxo, tá? Fluxo. Esse é o ponto que vai impactar o preço das ações brasileiras. Por que fluxo? Porque existe uma questão de custo de oportunidade. Quando você está investindo em ações, você está deixando de investir esse dinheiro em outra alternativa. Então vamos voltar lá para o ano de 2015, 2016, onde a gente tinha uma taxa de juros de 14,25% ao ano. Sim, no Brasil você podia correr nenhum tipo de risco e ganhar praticamente 15% ao ano. É verdade. Mas naquela época também tinha uma inflação de 2 dígitos. Tá? Então você investia lá 14,25% ao ano, mas tinha uma inflação próxima de 10%. Então os juros real, né, que nada mais é que pegar essa taxa de juros e descontar a inflação, era próximo de 4% ao ano. Tá? Mas em termos nominais, tá, quando a gente olha, você conseguir investir e ganhar 15% ao ano sem correr nenhum tipo de risco, tá? É um custo de oportunidade gigante, justamente porque o expected return, tá? O retorno esperado investindo em ações no longo prazo, se você fizer da maneira correta, se você tiver sorte, se você tiver competência, é de 15% a 20% ao ano na nossa visão. Tá? E não é só nossa visão, tá? Quando você olha estudos que analisam os mercados acionários no longo prazo, justamente o retorno é esse, tá? 15% a 20% ao ano. E aí qual que é o ponto? Você vai correr o risco de ter volatilidade ali no curto prazo, risco de perda permanente de capital, tá? Para ganhar 15% ao ano, você pode colocar lá no Tesouro Selic e ganhar 14,25%. Né? Então, esse é um grande motivo que explica por que, por tanto tempo, teve tão poucas pessoas investindo no mercado de ações no Brasil. Justamente porque a taxa de juros era muito alta, o custo de oportunidade era enorme. Também por alguns problemas de questão de educação financeira, enfim, mas com certeza um ponto que pesava muito era a questão da taxa de juros elevada. Então, se eu estou investindo em ações para ganhar 15% ao ano, qual que é o sentido de eu correr risco para fazer isso se eu posso ganhar 14,25% ao ano sem correr nenhum tipo de risco? Tá? Então, esse ponto é importante. Tá? Quanto maior a taxa de juros básica da economia brasileira, que aí sim está relacionado com os investimentos, quando você vai comprar um investimento de renda fixa, normalmente ele tem uma relação com o CDI, tá? Que é super próximo à taxa Selic. Tá? Então você tem essa relação que quanto mais sobe a taxa de juros da economia brasileira, maior vai ser o custo de oportunidade para você investir em ações, porque você poderia investir lá em um ativo livre de risco, que a gente pode classificar aqui como o Tesouro Selic. Tá? Ainda assim, tá, a gente chegou a ter taxa de juros nesse ciclo de baixa, tá, 2% ao ano. Foi provavelmente o patamar mais baixo da história da economia brasileira. Tá? E aí, isso acaba tornando as ações muito atrativas. Inclusive, você pode pensar, tá, fazer uma continha simples que eu gosto sempre de fazer para ilustrar isso, tá, que é a questão de calcular qual que seria o preço-lucro de investir em renda fixa no Brasil. Tá? Vamos supor que a Selic está 2%. Tá? Então, com uma Selic a 2%, você pode fazer a conta de qual que é o múltiplo que está implícito nesses 2%, partindo da premissa que é a seguinte. Vamos supor que a empresa vai distribuir todo o lucro dela. Tá? Então, para você ter um retorno de 2%, você estaria pagando para investir em renda fixa 50 vezes o lucro, exatamente. E um ponto importante, isso é antes de imposto de renda. Se você descontar imposto de renda na pessoa física, esse múltiplo seria maior ainda. Então quando você olha ali, se você pensar em termos de valuation, se você está investindo em renda fixa, você está comprando um negócio a 50 vezes lucro antes de imposto de renda que não cresce. Né? Enquanto ações, tinham várias ações, principalmente durante a pandemia, que negociavam inclusive abaixo de 10 vezes lucro. Tá? Então esse foi um ponto bem importante que trouxe atratividade para o mercado de ações brasileiro,
e você pode medir isso, por exemplo, pela elevação do número de investidores individuais, de pessoas físicas, investindo na Bolsa. Tá? Então, é por dois principais motivos. Primeiro, é pela questão da difusão da educação financeira, mais pessoas foram buscando conhecimento sobre o mercado de ações, mas principalmente pelo ambiente macro, por essa taxa de juros baixa. Tá? Agora eu quero falar um pouco sobre um mito, tá? Que as pessoas comentam que se a taxa Selic subir é desastroso para o mercado de ações, que a taxa Selic é o que vai impactar o preço do mercado de ações. Então os caras partem da premissa lá, chega a ser engraçado quando tem uma reunião do Copom, que é justamente para discutir a elevação ou não da taxa de juros. Se eles veem lá que o mercado fechou e é anunciado lá que a taxa de juros vai subir. Os caras que não entendem nada, eles falam o seguinte: meu Deus, amanhã o mercado vai abrir caindo, né? Nada mais errado do que isso, tá? Porque o que acontece? Quando você faz o valuation de uma ação, tá? Para quem conhece o método de DCF, fluxo de caixa descontado, funciona basicamente da seguinte maneira, tá? Você projeta lá 5 ou 10 anos de fluxo de caixa, depois coloca uma perpetuidade e traz tudo isso ao valor presente para chegar no valor justo de uma ação, tá? Só que qual que é o ponto aqui? A gente está projetando 5, 10 anos, a gente está projetando longo prazo. Então não faz nenhum sentido você utilizar como taxa de desconto uma taxa de curto prazo, que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros da economia brasileira hoje. Faz sentido você usar a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros esperada pelo mercado, tá? Que justamente é a curva longa de juros que todo mundo fala. É isso que impacta no preço das ações. É a curva longa de juros brasileira, que nada mais é que a expectativa que o mercado tem com relação à trajetória da taxa Selic de hoje até um determinado período. Então, a taxa de juros que eu gosto de analisar aqui, tá, é o DI1F31, que nada mais é que a curva longa de juros de janeiro de 2031. Tá? O que é isso? Nada mais é esse valor, é a média, tá, de hoje até janeiro de 2031 que o mercado está esperando, tá, para a taxa de juros brasileira. Então, ponto importante é quebrar um mito aqui. Pode ser o caso, tá, que a Selic suba e mesmo assim seja positivo para o valuation das ações brasileiras. Por que isso? Basta a Selic subir menos do que estava sendo esperado pelo mercado. Como eu falei, a curva de juros longa no mercado brasileiro nada mais é que a expectativa da trajetória da taxa de juros brasileira. Então, se a taxa de juros subir menos que essa expectativa, essa curva longa de juros cai, tá? E aí sim é benéfico para o preço das ações, tá? Então, o que faz preço em termos de valuation não é a taxa Selic, é justamente a taxa longa de juros, que nada mais é que a expectativa da trajetória média da taxa de juros no mercado brasileiro, tá? E aí, essa taxa de juros no Brasil, tá, ela pode variar por dois principais motivos. Primeiro, pode ser uma política monetária, que o Brasil decide realmente elevar juros para, por exemplo, conter uma inflação no Brasil, por exemplo, tá? Então pode ser o caso. E outro ponto que impacta bastante aqui a dinâmica de taxa de juros no Brasil é a taxa de juros no mercado americano, tá? Se os Estados Unidos sobem juros, normalmente o Brasil tem que subir também para manter uma paridade entre taxa de juros. Caso isso não ocorra, o que acontece é que ocorre uma depreciação da moeda, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos aumentar um monte a taxa de juros, no Brasil não, acaba que o dólar sobe um monte, que aumenta o custo de oportunidade lá para os americanos investirem no Brasil, gringos investirem no Brasil, e aí a gente pode pensar na prática que entra menos dólares aqui, entrando menos dólares aqui, o preço do dólar aumenta, tá? Então, de maneira bem resumida aqui, a gente passou pelos dois principais pontos, tá? Primeiro, mostrou para vocês que sim, a Selic impacta o mercado acionário, mas somente em termos de fluxo, não em termos de valuation, tá? E o segundo ponto que a gente mostrou é que quem entende valuation entende que Selic não tem nada a ver com valuation das empresas. O que deve ser analisado é a curva longa de juros, que é justamente a expectativa do mercado com relação a essa trajetória média aí da taxa de juros, tá? Então pode acontecer sim que a Selic suba e ainda assim as ações brasileiras se beneficiem, basta essa subida da taxa Selic ser abaixo do que o mercado estava esperando, e aí sim essa curva longa de juros, se vocês quiserem procurar no home broker de vocês aqui, eu uso sempre DI1F31, vai cair essa taxa, e aí sim vai ser positivo, tá, para as ações brasileiras. Então, era isso que eu queria comentar no vídeo de hoje, tá? Tem muito mais coisa vindo por aí, tá? Então, a ideia nossa aqui é aumentar o número de inscritos desse canal, então peço que você se inscreva aqui e deixe uma avaliação positiva para a gente seguir com o nosso trabalho.